Oi, pessoal, eu sou Cida Bento e nessa temporada do Entrevista nós estamos focalizando a lei que obriga o ensino da história e da cultura afro-brasileira e africana nas escolas e suas diretrizes. Nessa entrevista nós vamos falar sobre ensino médio e educação antirracista. Hoje vou conversar com o professor Walter Silvério. Ele é doutor em Ciências Sociais e é pesquisador em Relações Étnico-Raciais e Estudos Pós-Coloniais. Mas ele também é vice-presidente do Comitê Científico dos 3 novos volumes da História da África, que nós vamos falar num segundo momento sobre isso com ele. Seja bem-vindo, Walter, querido amigo. Seja bem-vindo. Eu que agradeço o convite, é uma satisfação estar aqui com você, Cida. E quanto tempo, né? A gente convive junto, trabalhando nessa agenda, e que bom poder estar conversando com você hoje aqui. Sobre a agenda de nossa agenda de décadas. Walter, uma situação que a gente vem vivendo nesse momento, que é um debate intenso sobre o novo ensino médio, e quanto ele contempla e acolhe os desafios das populações negras, indígenas e quilombolas. Bom, na verdade, quando a gente observa o que é esse debate sobre o novo ensino médio e a sua ligação com a BNCC, né, a gente observa que mudou muito pouco em relação à trajetória da educação pública, né? As normativas sobre educação pública no Brasil. Então, me parece que a base, né, ela não contempla as mudanças que ocorreram desde a Segunda Grande Guerra Mundial na própria configuração do que a gente acha que é um Estado, que é o Estado Nacional Brasileiro. Então você não vê ali, né, na base a presença de uma história social do negro, a presença de uma história social das populações originárias do país, né? E muito menos das populações quilombolas. Então, se há alguma coisa de novo, né, no novo ensino médio, não é possível você localizar nas propostas que estão sendo discutidas. Então, nesse sentido, é super importante essa preocupação, né, que você traz a público, para que a gente possa colocar claramente que se eventualmente nós quisermos fazer alguma coisa nova em termos de ensino médio, a gente tem que retomar, né, uma discussão colocada pelo movimento social negro na Constituinte de 87, em que nós colocávamos a necessidade, né, de contemplar a presença na formação social brasileira das populações originárias e da população afrodescendente, afro-brasileira. Então, me parece que isso é um desafio que está posto ainda, né, na possível revisão, na revisão do Plano Nacional de Educação, que agora retomar essa discussão no Plano Nacional de Educação em 2024. E se focalizar as propostas que a gente tem para o novo ensino médio, qual é aquela que o que você mais traria? A retomada da nossa história, né, enquanto que já você foi lá para a Segunda Guerra. Sim, sim. Quer dizer, nós estamos falando de algo, e depois da Constituinte, né? Você traz a Constituinte. Você destaca mais algum ponto que você acha muito importante, que ajuda a gente a refletir? Sim, eu posso dizer o seguinte: por que eu fui lá para o pós-Segunda Grande Guerra Mundial? Porque ali o Brasil teve uma possibilidade de escolha, olha, de contemplar as populações originárias ou não, e as populações negras, né? E o que a gente teve como resultado nas proposições de política educacional
foi que nós continuamos a considerar o Brasil como um país eurodescendente apenas. Né? Na Constituinte de 88, na Constituinte de 87, que resultou na Constituição de 88, nós tivemos uma outra oportunidade, né, de relacionar a formação social brasileira às populações originárias e às populações negras. Né? E eu não sei se você se lembra, todas as temáticas relativas às populações originárias e às populações negras foram colocadas numa única comissão. Né? É como se você, olha, vamos fazer um guetozinho aqui e se discute tudo. Todos os não descendentes de europeu ficam aqui, juntos. Né? Né? E nós universais ficamos aqui do outro lado. Então, a própria história tem demonstrado, né, que o problema do ensino médio, o problema da política educacional brasileira, de modo geral, é que aquilo que que resulta e vai para a sala de aula, né, não cria nenhuma identificação com os estudantes. Sim, exatamente. Né? Exatamente. Então, a pergunta é para quem é essa educação? Já que os jovens negros, não brancos, os jovens nativos, né, eles não se identificam com essa educação que é veiculada, né, no cotidiano da sociedade brasileira, porque ela não se relaciona com a sua experiência social. E, Walter, e os nossos meninos negros? Tem aquele período que eles passam, né, do Fundamental 2 para o ensino médio, justo é um período delicadíssimo de adolescência, também é um período de grande evasão escolar, um período que a gente tem entrada no mercado de trabalho de meninos, meninas. Mas aqui, olhando para o menino negro, o que a gente teria que focalizar? Bom, primeiro, a gente tem que deixar claro que 88,8% dos jovens brasileiros, eles estão sob o ensino público. Né? 88,8%. 88,8%. Então, quer dizer, o sistema público de ensino é o sistema que efetivamente educa, acolhe e deveria educar esses meninos. Então, o que a gente precisa observar é que esse processo de transição, que saem 8 do ensino fundamental e apenas você vai encontrar lá no final do ensino médio, então nós teremos que avaliar o que acontece. E, de uma maneira geral, as pesquisas apontam para a questão redistributiva, a questão da renda, a necessidade desse jovem ir trabalhar. Né? Eu acho que isso é absolutamente importante, né? Mas eu acho que isso é parte da história. Né? A outra parte da história é que, primeiro, a escola não é atrativa. Né? Segundo, se esse menino ele vai trabalhar, né, a gente precisa verificar que tipo de trabalho ele está exercendo ou que tipo de trabalho ele é forçado a exercer. Né? Porque, como a gente sabe, o Brasil não é um país, caracteristicamente falando, de pleno emprego, nem para pessoas adultas, quanto mais para meninos negros. Né? Então, o que caracteriza uma sociedade excludente não é só a dimensão econômica, é a dimensão cultural. Sim. Então, nós precisamos verificar que tipo de cultura juvenil, né, vem sendo pensado pelas diferentes políticas públicas que não contemplam esses jovens. E há experiências, né, que quando você desenvolve projetos inclusivos, não só do ponto de vista econômico, mas culturalmente falando, esse número diminui. Então, é evidente que é preciso se pensar com muito carinho em políticas culturais, né, políticas para além
das políticas repressivas, né, de incorporação desses jovens. É uma questão bastante importante quando alguém fala das competências afetivo-emocionais fundamentais para o aprendizado. Eu sempre penso isso, entendeu? Uhum. Quer dizer, o quanto o seu sentimento de pertencimento, de você fazer parte mesmo daquela escola, daquela educação, ao ler aquele livro, ao estar com os professores, quanto isso faz diferença na disponibilização de todos os seus recursos emocionais, afetivos, de todas as suas competências, para elas estarem livres, para a tua atenção, tua memória estarem livres. Você não pode estar se sentindo num espaço onde você se sente excluído, o apêndice, que não tem nada a ver com você, eu acho que... E isso é uma coisa super importante que você está trazendo, porque eu acho que durante muito tempo a gente tem discutido remodelações curriculares na chave apenas da inovação tecnológica, das questões da sustentabilidade, mudança de matriz energética. Tudo isso é absolutamente importante, mas tem uma tarefa que nós não realizamos enquanto sociedade brasileira e enquanto política pública educacional, que é você, de fato, diagnosticar e analisar quais são as bases a partir das quais esses jovens, né, essas juventudes, já que a gente não pode considerar que é apenas um tipo de juventude, como essas diferentes juventudes, elas são, digamos, recepcionadas, né, ou não recepcionadas pelas escolas. E Walter, quando você começou a falar, e já trouxe isso mais de uma vez, quando se altera a LDB para obrigar o ensino da história e da cultura africana e afro-brasileira, quando a gente faz isso, a gente tem essa história aí que você estava chamando a atenção, né? Onde não estávamos ou estávamos de uma maneira estigmatizada, enfim. O quanto isso está mudando no Brasil hoje? Nos últimos 30, 40 anos, né, há uma revolução passiva em relação a esse tema. E acho que quando a gente observa a construção que foi feita durante a década de 80, 90, né, já na LDB de 1996, isso poderia ter sido incorporado, né, mas prevaleceu uma outra perspectiva política que não incorporou esse tema, e o resultado foi os Parâmetros Curriculares Nacionais, no seu volume 10, que tratava lá da pluralidade. Né? Em 2003, quando você tem a formulação, né, a mudança, né, da LDB, isso foi extremamente importante, mas o mais importante para o tempo que nós temos é exatamente a resolução de 2004, né, que são as diretrizes nacionais para a educação das relações étnico-raciais e ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. Essa diretriz, do meu ponto de vista, ela possibilita, né, a gente reimaginar o Brasil. Eu considero que ela reinventa o Brasil. Então, nesse sentido, eu acho que uma boa leitura das diretrizes, né, ela está dizendo exatamente isso, que para você reeducar, né, a sociedade brasileira, no sentido de você construir uma sociedade antirracista a partir da educação, né, você tem que contemplar, do ponto de vista do imaginário das novas gerações, que esse país ele é formado por diferentes culturas, né, que para cá vieram forçosamente ou não, forçosamente, como é o caso dos africanos, as populações originárias que aqui estavam, e se tentou destruí-las, mas elas continuam por aí, crescendo, felizmente, e as populações europeias e asiáticas que para cá vieram. Então, eu penso que essa diretriz, né, embora ela seja objetivamente em relação aos africanos e seus descendentes, ela abre a possibilidade
de você reler e rever toda a base curricular dos sistemas educacionais brasileiros. Exatamente. Então, nesse sentido, eu quero parabenizar as mulheres negras que estão por trás, né, dessa reinvenção. Né? Eu poderia aqui falar da Petronila Beatriz Gonçalves Silva, mas há várias outras mulheres, como você mesmo, né? No CERT, que inventou o Prêmio Educar. Né? Então, eu acho que esse período é um período muito rico. Fico muito satisfeito de poder estar vivenciando. Também. Te agradeço muito por ter vindo e uma conversa muito rica essa, tanto do ensino médio, né, quanto dessa reinvenção do Brasil. Adorei. Obrigado. Quero chamar os saberes e fazeres que vêm iluminar ainda mais aquilo que a gente estava conversando aqui. Olá, eu sou a professora doutora Josiane Cristina Clímaco, professora de Educação Física do Colégio Estadual Marcílio Dias, em Salvador, Bahia. O nosso grupo de discentes é 95% pessoas negras e remanescentes quilombolas da Ilha de Maré. Bem, através do projeto Educação Física e o diálogo com as matrizes africanas, nós podemos incluir dentro do nosso currículo o diálogo com a história e a cultura e o ensino das matrizes africanas, dos ícones brasileiros, negros e negras, e de uma forma crítica potencializar questões da identidade, corporeidade, relações étnicos raciais. Portanto, o Colégio Estadual Marcílio Dias vem, através desse projeto, inserindo os nossos jovens negros quilombolas através das políticas públicas de ações afirmativas. Estamos em 2023 e com um longo desafio de mudar através de outras possibilidades a realidade desses estudantes e também atuar na formação de nossos docentes dentro desta unidade escolar, em frente na luta antirracista. Por hoje é só. Obrigada a você que nos acompanhou. Se quiser rever esse programa ou qualquer outro programa do canal Futura, acesse a Globoplay. Tchau, tchau.